Fala galera, tudo bem? Futebol alternativo na veia. No último domingo teve a final do Campeonato Australiano de Futebol, a A-League, decisão entre Perth Glory e Sydney FC. Perth foi o time de melhor campanha na temporada regular e o Sydney foi o segundo colocado. O Campeonato Australiano funciona da seguinte maneira: são 10 times na primeira divisão e não tem segunda divisão. A inspiração, o modelo de administração do negócio é o modelo norte-americano, ou seja, não há rebaixamento, você tem inclusive teto salarial, controle da questão dos salários dos times. Então a inspiração para a A-League é o formato, é o padrão de ligas dos Estados Unidos. Tá? São 10 times, 9 da Austrália e 1 da Nova Zelândia. O Wellington Phoenix disputa a primeira divisão da Austrália, mas ele não pode se qualificar para as competições da Ásia. No futebol, vamos até explicar isso, né? No futebol, a Austrália pertence à Ásia e não à Oceania. Desde 1º de janeiro de 2006, a Federação de Futebol da Austrália mudou a sua confederação, se desfiliou da Oceania e se filiou à Confederação Asiática de Futebol. Por quê? A Austrália ela vinha repetidamente caindo nos playoffs para a Copa do Mundo e, além disso, o nível de competitividade que você tem na Oceania é muito inferior ao da Ásia. Então, por uma decisão de competitividade acima de tudo e também para buscar mais vagas na Copa do Mundo, a Federação Australiana saiu da Oceania e se filiou à Confederação Asiática. Só que aí o que acontece com o Wellington Phoenix, que joga a primeira divisão da Austrália, a única divisão na verdade da Austrália, a A-League. O Wellington Phoenix está afiliado à Federação da Nova Zelândia, que por sua vez é afiliada à Confederação da Oceania. Então, se o Wellington Phoenix, por exemplo, ganha a A-League, não pode jogar a Champions League da Ásia porque é afiliado à Confederação da Oceania. É um caso muito similar à época que a gente tinha aqui na Libertadores América os times mexicanos, que se vencessem a Libertadores não poderiam representar a Conmebol no Mundial de Clubes. Voltando para a decisão. Perth Glory e Sydney FC, os dois melhores colocados da temporada regular. Lá na Austrália você tem 3 turnos, são 27 jogos na primeira fase. Aí o primeiro e o segundo colocados ganham bye, igual na NFL, por exemplo, que os primeiros colocados de cada divisão ganham uma rodada de descanso na primeira. E aí o terceiro enfrenta o sexto, o terceiro, o sexto e o quarto, o quinto. Nas semifinais, o Perth Glory jogou contra o, cadê minha anotação? Aqui, o Adelaide United, já tinha esquecido, foi um 3-3 e nos pênaltis o Perth Glory avançou, enquanto o Sydney fez 6-1 no Melbourne Victory, time do Keisuke Honda, meio atacante japonês, Milan, CSKA Moscou, VVV Venlo da Holanda, onde ele se destacou na Europa. O Keisuke Honda depois desse final de semana, na verdade, anunciou que vai deixar o Melbourne Victory, mas segue jogando. Ele é técnico do Camboja, essa eu tenho certeza que vocês não sabiam, viu? Ele é técnico do Camboja, segue como jogador e quer jogar os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção japonesa. Está à procura de um clube, se alguém se interessar aí é só procurar o empresário do Keisuke Honda. E aí, então, na decisão, Perth Glory e Sydney FC. Jogo que aconteceu no Optus Stadium, em Perth. Time de melhor campanha teve a vantagem, decidiu em casa, mas sem a vantagem do empate. 56.371 torcedores encheram o estádio, que tem capacidade para 60 mil pessoas. Mais uma curiosidade, foi apenas a segunda partida de futebol que aconteceu nesse palco. O Optus Stadium é a casa de 2 times de futebol australiano, e aí eu não estou falando de soccer. Futebol australiano é uma outra modalidade, né? Se a gente pegar a linhagem, a gente tem rugby, futebol americano e também existe essa modalidade chamada futebol australiano. Pesquisa aqui no Google que vocês vão perceber como é um jogo, é uma mistura de futebol americano com futebol. Inclusive a ESPN, lá nos anos 90 mais ou menos, transmitia futebol australiano, é bem diferente, vale a pena você que gosta de esportes conhecer também. Então, pela segunda vez apenas na história, o Optus Stadium recebeu um jogo de futebol, a decisão da A-League. No jogo, o Perth Glory é uma equipe que gosta mais de ter a bola. Tanto é que na posse de bola teve índice bem superior, nas finalizações então dominou completamente a partida. Joga num 5-3-2 sem a bola, linha de 5 defensores e com a bola ataca num 3-4-1-2. Tem alguns jogadores que merecem alguma atenção, mas nada muito bom tecnicamente.
tá? De jogadores estrangeiros, por exemplo, tem o Diego Castro, que é um atacante espanhol, que jogou pelo Sporting de Gijón, pelo Getafe também. Já o Sydney FC tem jogadores mais conhecidos internacionalmente, joga num 4-4-2, sem qualquer tipo de inovação, e conta com o Siem de Jong. Vocês lembram dele? Jogador revelado passou pelo PSV, pelo Ajax, jogou na Premier League pelo Newcastle, é irmão do Luuk de Jong, é o irmão mais velho do Luuk de Jong, que joga hoje em dia no PSV, retornou à Holanda para jogar pelo PSV, centroavante do PSV, vice-campeão holandês dessa temporada. Além dele, Milos, que é a pronúncia correta, sérvio, Milos Ninkovic, que é um jogador que atuou por um bom tempo no Dinamo Kiev, um meio atacante de qualidade, para mim um dos melhores em campo, e o Adam Lefondre, falei meio francês, mas ele é inglês, tá? Ex-jogador do Bolton, teve uma passagem relativamente boa pelo Bolton, pelo Reading também, acho que ele ficou mais tempo inclusive no Reading do que no Bolton. Mas o jogo em si, tecnicamente, lógico, não é nada demais, vale muito pela curiosidade, pela paixão que eu tenho, pelo menos, por futebol alternativo, para conhecer países, culturas diferentes. O jogo não foi nada demais, o Perth Glory controlou a partida do início ao fim. O Sydney FC sequer teve finalização certa. Foram só 3 finalizações do Sydney, nenhuma certa contra 10 finalizações no total do Perth Glory, que pelo menos acertou o alvo, acertou o gol do Sydney. Só que, tempo normal, 0-0, prorrogação 0-0, aí o jogo foi para os pênaltis. Antes de falarmos sobre os pênaltis, sobre o título, teve um episódio lamentável. Sabe por quê? O VAR conseguiu errar um lance de impedimento. Inacreditável o que aconteceu. Uma jogada ainda no primeiro tempo, com o Sydney FC no ataque. O Sydney, na verdade, recupera a bola no campo de ataque, já próximo à grande área. O Broski, que se aposentou inclusive depois do jogo, jogador veterano já da seleção australiana, maior ídolo na história do Sydney, ele recebe a bola na grande área, dá um passe espetacular para o Zulu, jogador que atuou bem aberto pela esquerda nesse 4-4-2 do Sydney, cruza para a grande área, aí o Lefondre se antecipa ao zagueiro e faz o gol. O zagueiro era o Spiranovic, jogador australiano do Perth Glory. Ele dava a condição e é ele quem não chega também no Lefondre. Vocês ouviram já, né? Ele dava a condição. O gol foi legal. Só que, seguindo o protocolo do VAR, o bandeirinha esperou a finalização, levantou, indicou impedimento. O árbitro no campo esperou a revisão do VAR, que anulou o gol, ou seja, manteve a decisão de campo. Na prática, errou junto com o bandeirinha. Inacreditável. Dei uma olhada na foto, eu peguei exatamente o frame da transmissão da partida para a Austrália, do momento em que a TV colocou a linha de impedimento, para vocês verem como foi um erro clamoroso, como diria Cláudio Karsug. Viram só? Eu vou tentar explicar para vocês como que foi o que aconteceu na transmissão, o que deve ter acontecido no VAR para um erro tão grave assim. Na hora que sai o gol, o primeiro replay na transmissão dava a impressão de impedimento, porque não pegaram o frame exato. Na hora que sai o passe do Broski, a bola, nesse primeiro replay, a bola já estava um pouquinho à frente. E aí, o Zulu que recebe realmente estava em posição de impedimento. Só que aí no segundo replay, com o recurso gráfico, com essa linha, deu para ver claramente que não havia impedimento. No VAR, talvez na pressa de resolver logo, de não querer atrasar demais o jogo, eles acabaram cometendo esse equívoco. Gravíssimo, porque impedimento é matéria exata. Você não pode ter erro em matéria exata com árbitro de vídeo. No final das contas, não gerou tanta polêmica assim, porque o Sydney venceu. Nos pênaltis fez 4-1, garantiu a sua 4ª conquista da A-League, igualou o recorde da competição, vai jogar a Champions League da Ásia, o Perth Glory vai para as fases preliminares da Champions League asiática. Então, um jogo que tecnicamente não foi nada demais, com algumas boas histórias para contar, e esse erro gravíssimo do árbitro de vídeo do VAR na final, eles chamam de grande final da A-League, o campeonato australiano. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse jogo alternativo, dessas histórias alternativas do futebol. Eu gosto demais. Curtam o canal, se inscrevam, deem um like aqui no vídeo.
Ativem as notificações aí e a gente se fala. Até o próximo vídeo.